Bem, pessoal, vou dar continuidade aqui ao nosso assunto, né? E eu estava falando, então, nas aulas anteriores, sobre a questão da nova ordem mundial. Todo o contexto da nova ordem mundial, ela teve aí uma modificação radical a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, trago aqui essa imagem inicial, é uma imagem forte, né, sobre os fatos nefastos que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração, o extermínio, né, de pessoas, especificamente a população de judeus, né? E com isso o contexto geopolítico ele foi modificado. Bem, fim da Segunda Guerra Mundial, né, que teve a duração de 30 a 45, né, o mundo se dividiu politicamente em torno de dos dois grandes vencedores da Segunda Guerra, né, que saíram fortalecidos desse conflito. Os Estados Unidos, representando a força capitalista, e a União Soviética, representando o mundo socialista. Então essa frase aí, essa análise é do jornalista Emiliano José, e você vê ao fundo, né, um contexto, né, em que o mundo já estava imerso. Esse aí é uma das imagens que representa a conhecida corrida espacial das potências, as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, começaram a disputar nos mais diferentes aspectos o contexto político. E a corrida espacial foi um desses aspectos. Já mostrei, inclusive, para vocês essa imagem, né? Então, o mundo se dividiu, né? De um lado, durante a Guerra Fria, formou-se os dois blocos. De um lado, você tinha os socialistas, representados aí pelo símbolo da foice e o martelo, né? E o outro representava o mundo capitalista, que eram os americanos. Uma das imagens muito usadas pelos americanos é a imagem do tio Sam, certo? E aí a Guerra Fria consistiu em uma etapa especial da história da humanidade, na qual o sistema internacional organizou-se em torno de dois polos de poder, né, no âmbito planetário. O mundo bipolar ele vai existir, né, até anos 80 do século 20. E ocorre então essa organização geopolítica. O mundo ele passou a ser dividido entre países capitalistas e países socialistas. Dentro do grupo dos países capitalistas, você tinha os países capitalistas desenvolvidos, né, que era a economia dinâmica, que eram conduzidas principalmente pelos americanos, certo? E a periferia do capitalismo, né, que era justamente países da África, da América Latina, que estavam sob a influência econômica, né, dos americanos, econômica e política. A Europa ela foi o grande palco da disputa, um dos grandes palcos, né, a gente pode dizer assim. Existiram fatos em diferentes momentos durante esses cerca de 50 anos de disputa. Existiram fatos em várias partes do mundo, né? Desde a Revolução Cubana, aqui na América, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a divisão da Alemanha. Então, teve fatos nos quatro cantos do mundo
que sempre marcava essa disputa entre americanos e soviéticos. Então, pós-Guerra Fria, você tem aí essa imagem emblemática, né? Duas imagens aqui, aliás, né? Posso dizer aqui que você tem a reunião dos líderes mundiais, né? O conhecido tratado, né, de Potsdam. Formação aí do Muro de Berlim, que era conhecido também aí conhecido como Muro da Vergonha. E esse é um momento aí já de crise, né, em que o Muro de Berlim vai ser derrubado em 89. A imagem acima é da bomba atômica. Então veja só, episódios que marcaram esta fase, né? A intensa atividade da OTAN, logo que os Estados Unidos, então, ele viu, né, que ia ter essa disputa, era inevitável a disputa com os soviéticos, então ele tratou de fazer alianças políticas. E aí foi criada em 49 a OTAN. Imediatamente, os soviéticos criam o famoso Pacto de Varsóvia, em 1955. As tensões, elas foram subindo, né, o nível. Então, os ex-aliados durante a guerra, né, aliados durante a Segunda Guerra Mundial, tornavam-se rivais, se degladiavam, né, numa tensão que levava o mundo inteiro a acompanhar quem dava o próximo passo. E aí teve em 59, teve a conhecida Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, né? Que basicamente teve o contexto, né, de lutas no que diz respeito a problemas internos de Cuba, que levou ao afastamento, né, que levou à deposição do ditador cubano Fulgêncio Batista. Isso foi graças a um movimento revolucionário liderado por Fidel Castro. Foi, na realidade, uma grande vergonha para os americanos, porque Cuba ela está a poucas milhas dos Estados Unidos. E os americanos, eles, não sei, a gente pode dizer que eles foram um tanto que negligentes, né, com os movimentos que aconteciam. Eu acho que eles nem sequer esperavam essa tomada do poder. O fato é que Cuba, sob a liderança de Fidel e Che Guevara, estabeleceram um sistema de alianças com a União Soviética, e inclusive essa aliança, né, que declarou Cuba como socialista, deu origem a um dos fatos mais tensos da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis, certo? Em que o Serviço Secreto americano descobriu que estavam se instalando uma base militar soviética em Cuba. A ideia era criar lá uma base de mísseis. Ou seja, em caso de uma guerra entre americanos e soviéticos, os mísseis soviéticos, né, estavam já a poucas milhas do território americano, então chegariam bem mais rápido. Então, por que isso foi um dos fatos mais tensos da Guerra Fria? O presidente americano, na época, John Kennedy, mandou isolar a ilha de Cuba, né? Mandou a Marinha Americana circular a ilha de Cuba. Ninguém entrava e ninguém saía, enquanto que não fosse desmontada aquela base de mísseis. Felizmente, tudo acabou, né, em uma solução diplomática. Como eu disse que as tensões elas iam aumentando, o Muro de Berlim, em 1961, quando ele começou a ser criado, teve um impacto diretamente sobre a Alemanha, que até então era dividida entre os vencedores da Segunda Guerra.
Então, a União Soviética, ela tratou, né, de estabelecer em 1961 um muro impedindo, né, as pessoas de passarem para o lado capitalista. Então esse muro ele só vai ter seu fim aí em 1989, salvo engano, 1989. Durante esse tempo, né, famílias que estavam em lados diferentes praticamente não se viam, né? Então era um isolamento, ficou conhecido, passou na história como o Muro da Vergonha. A Guerra do Vietnã, outro fato que aconteceu, que aí essa Guerra do Vietnã sempre acontecia ali de Estados Unidos ou União Soviética, quando acontecia uma guerra, estarem influenciando, financiando um dos lados, né? Então os americanos financiavam um grupo e os soviéticos outro. Na Guerra do Vietnã, os americanos eles atuaram diretamente, né? Mandaram tropas e foi uma vergonha, né? A guerra durou praticamente quase 10 anos. A opinião popular, né, sobre a guerra era uma completa negação, né? Os americanos não estavam mais apoiando a guerra. E olha que os americanos eles têm um espírito de patriotismo muito grande. E aí, durante esse tempo, né, os americanos eles tiveram derrotas significativas. E pasmem, né? Você está tendo aqui, eu estou comparando aqui, gente, a maior potência militar do planeta lutando contra pessoas, né, nativos, que o que tinha de vantagem era o conhecimento do território. Então, baseado na técnica de guerrilhas, de ataques, surpresa, né, armadilhas, os vietnamitas resistiram muito ao exército americano. E isso terminou, né, em uma retirada dos americanos, em uma derrota, certo? Que foi uma vergonha para o exército americano. Assim, o Vietnã se unificou e tornou um regime socialista. Hoje, o Vietnã é um regime capitalista, viu? Abandonou essa ideia. Bom, o ideal socialista, né, da Guerra Fria se manifestou em todos os setores da vida, né, da cultura, representando então uma oposição às ideias, né, entre as ideias de felicidade, o ideal socialista e o ideal capitalista. Então, existe uma diferença, né? Sempre tem uma dualidade. Se o capitalismo é uma sociedade de classes, o socialismo não tem classes. Se o capitalismo valoriza o individualismo, o socialismo valoriza o coletivismo. Se o capitalismo ele valorizava o Estado mínimo, né, o Estado ele garantia a maior liberdade do cidadão, né, então sem interferir em sua vida particular, o socialismo era aquele Estado dominador, né, em que ele determinava praticamente a vida do cidadão. Basicamente aí, né, esse antagonismo, sempre tem esse antagonismo. E aí, né, você vê que, como apresenta aqui, o Estado ele era dono, no caso do socialismo, né, o Estado ele é dono de tudo, certo? De tudo. No entanto, a gente deve levar uma reflexão que quando diz assim que não existe classes nesse ideal socialista, você tem que entender que existe um grupo que domina, né? Então, por exemplo, na China, a China é apesar de ser uma economia de mercado, no aspecto econômico, mas politicamente é um país socialista. E tem um grupo lá que domina as instituições. Da mesma forma, na União Soviética, existia um grupo de privilegiados que dominava o Estado. O Estado, por si só, ele não é um ente, não é? Ele necessita de pessoas. E quem são essas pessoas que administram, que governam? Os generais,
os diretores. Então, todos esse grupo aí é um grupo privilegiado. Essa ideia de que não tinha classe social, se você observar bem, ela é um tanto que fantasiosa. Sempre vai ter, então, ali pessoas que se beneficiam. Então, aqui você tem aqui, voltando aqui, você tem o líder do movimento socialista, Lenin. Lenin, ele morreu, salvo engano, em 1924. E Stalin, ele assume. Stalin, ele assume o ideal socialista e ele passa, então, a conduzir a política soviética, com mão de ferro. Um grande ditador, também um grande responsável, por extermínio de milhares de pessoas durante o século XX. Uma indicação de leitura para vocês, leiam aí o Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. É um livro maravilhoso que vocês vão ver, então, ali como era tratado as pessoas que ousassem discordar do ditador soviético. Então, você era levado para campos de concentração para trabalhos forçados. E lá as pessoas eram submetidas a torturas. Solzhenitsyn, ele foi preso, Ele foi preso e mantido num desses campos por cerca de 10 anos, salvo engano, mais ou menos isso. E quando ele saiu, ele começou a escrever e também começou a receber de forma clandestina cartas de pessoas que vivenciaram esse horror dos gulags. Então ele começou a compilar esses relatos e fez então esse maravilhoso livro, o Arquipélago Gulag. Inclusive foi Nobel de Literatura durante os anos 50. Em certa época, as palavras socialismo e comunismo tinham o mesmo significado. A sociedade em que os meios de produção fossem propriedade pública. Hoje já existe uma distinção. Na realidade, para esses dois termos, pode dizer então que entre socialismo e comunismo são fases de intensificação do processo revolucionário conduzido idealmente, isso aqui é um ideal, na realidade, na prática, isso nunca aconteceu e se tornou muito mais algo, uma ideia mais mirabolante, certo? Dos pensadores que vão por esse caminho. Mais de 70 países tentaram essa revolução socialista e sempre isso resultou nas mais nefastas ditaduras. Então, onde tem modelo socialista, nunca tem democracia. Aprendam isso, viu? É assim em Cuba, é assim na China, foi assim na Rússia. Inclusive hoje a Rússia também, praticamente, as instituições democráticas lá, elas estão totalmente sob o domínio, subrogadas ao presidente russo. E sempre foi isso, pessoal. Quem tenta minimizar essa realidade é porque é um apaixonado, está fazendo proselitismo. Mas, se você analisar bem, os resultados práticos não foram bem sucedidos, não. E aí o que acontece? Alguns países, durante o período de Guerra Fria, adotaram as ideias socialistas, tornaram-se socialistas. Está aí alguns desses países. Praticamente hoje, deixa eu ver aqui, todos esses países praticamente já voltaram às ideias de economia de mercado, com exceção aqui da Coreia do Norte, China, certo? Praticamente voltaram às economias, ao sistema capitalista.
Bom, os capitalistas, né, o raciocínio é o inverso, como eu disse para vocês, né? Principal, a felicidade, ela não é coletiva, o ideal de sociedade não é de forma coletiva, ele valoriza o individualismo, daí porque se prega tanto liberalismo e livre iniciativa. O Estado ele não é aquele Estado gigante, robusto, como é nos países socialistas, é um Estado justo, aquele que praticamente vai procurar, né, dar condições ao indivíduo. O ideal é esse, gente. Não necessariamente também, eu não vou vender para vocês isso aqui, que realmente isso acontece. O ideal é esse. No entanto, o ideal do capitalismo é justamente permitir que a livre iniciativa, as pessoas exerçam sua livre iniciativa e construam sua própria vida. O Estado, ele está ali como, de certa forma, um regulador para garantir, né? Para garantir que, digamos aí, que, como é que eu diria aqui para vocês? Situações exorbitantes, elas não venham a acontecer. Então, quando é que o Estado ele entra na economia? Principalmente, eu vou passar aqui no ideal neoliberal, né? Praticamente em períodos de crise, certo? Para evitar que a crise ela se aprofunde, o Estado ele intervém como? Com políticas públicas. Como? Garantindo a renda mínima para as pessoas, garantindo a renda mínima para as pessoas, para que isso a impeça de miséria total. Um exemplo aqui, uma política que o Estado ele intervém para evitar a miséria. Você cita aqui o Bolsa Família, né? Que já vem desde o governo aí, FHC, Fernando Henrique Cardoso, passou pelo governo petista, né? Michel Temer, governo Bolsonaro, tudo isso aí, nesse contexto, esse programa, né, que lá no início era conhecido como eram vários programas, Vale Gás, foram tudo unificados no governo do PT, foi unificado num único cartão, conhecido como Bolsa Família. E aí o que aconteceu? O que é esse programa? É simplesmente garantir uma renda mínima para aquelas pessoas que não têm uma estabilidade financeira e não têm uma renda garantida. Então esse Bolsa Família ele garante isso, certo? Então esse é o combate, né, à miséria. Então durante esse tempo ocorre então aí uma verdadeira luta de propaganda, certo, gente? A propaganda ela existe para manipular a opinião pública. Então aí você tem os filmes, você tem as novelas, você tem os jornais. Quem pensa que jornal informa, jornal também é um tabloide, é muito usado para propaganda, certo? Então, a partir dos anos 40, né, e nas décadas de 50 e 60, o mundo foi bombardeado por imagens que tentavam mostrar superioridade do modo de vida em cada sistema, né? Então, cada sistema, no caso do socialismo, mostrava o ideal de felicidade coletiva, né? E no caso do socialismo, no caso do capitalismo, os americanos mostravam aquele ideal de homem que constrói pelo seu próprio trabalho. Sempre um bloco tentando ridicularizar o outro, certo? Então aí, de certa forma, utilizando filmes e propaganda. Então, nunca se fez tanta propaganda sobre o mesmo assunto. Então aqui você tem a revistinha, né, do Capitão América. Então observa, os heróis americanos, eles praticamente são vestidos com a bandeira americana, que era um exemplo do nacionalismo, né?
Então aí o Capitão América lutando contra Hitler, certo? Quarteto Fantástico, basicamente. Então aí tudo isso era levado, né, a um ideal de heroísmo construído justamente nesse país. Aí uma imagem do Muro de Berlim, certo? No Muro de Berlim. Vejo como era vigiado, né, o muro. E aqui está no processo de construção, vocês observam. De um lado, o lado socialista, extremamente militarizado. Do outro lado, você vê aí o lado de Berlim Ocidental, né? Alguns cidadãos também olhando ali de certa forma curiosa essa divisão. Ao mesmo tempo se estabeleceu então aí a conhecida cortina de ferro, que era justamente a Europa Ocidental da Europa Oriental. A Europa Ocidental capitalista e a Europa Ocidental capitalista e a Europa Oriental socialista. Tá aí algumas guerras, né, que aconteceram nesse período, a conhecida Guerra da Coreia, resultou até hoje, né, na Coreia do Norte, Coreia do Sul, a Coreia do Norte socialista, a Coreia do Sul capitalista, certo? Então ali a partir do paralelo 53 é o limite entre as duas Coreias. Tecnicamente nunca houve um acordo de paz entre as duas Coreias. Tecnicamente elas ainda estão em guerra, viu, gente? Não teve aí nunca sentaram ali para estabelecer um acordo de paz, não, viu? E aí você faça um paralelo, né, entre essas duas Coreias. Qual a Coreia, né, que prosperou mais? A Coreia de Kim Jong-un, né, ou a Coreia, né, da Samsung, da LG, da Hyundai, que a gente vê hoje. Faça o seu julgamento. Novamente aí a Guerra do Vietnã, tá? E a Revolução Cubana, que aconteceu em 59. Então, ocorre que durante toda a Guerra Fria passa a existir aí também a conhecida corrida armamentista. Quem desenvolvia os armamentos mais poderosos. E, posteriormente, quem vem também desenvolver esses armamentos vem ser a China. O Japão ele desenvolve para um aproveitamento energético, né? Daí porque teve tantos problemas também as usinas japonesas. Então, a corrida armamentista tudo começou com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Né? A partir dali, os países viram o poder dos americanos, principalmente a União Soviética, que a União Soviética ela corre para desenvolver sua bomba. Né? Em 61, os soviéticos eles lançam então a Vostok, que é aí a nave, né, pilotada por Yuri Gagarin, dando início aí à corrida espacial. Gagarin, o primeiro homem a sair do planeta. Ele entra para a história com aquela expressão, a Terra é azul. Né? Porém, os americanos, né, nessa corrida espacial, eles dão ali o checkmate, né, com a chegada do homem na Lua. Entretanto, né, os soviéticos era bem interessante porque os soviéticos eles desenvolviam os melhores propulsores, desenvolviam tecnologia para manter o homem no espaço, mas enfrentavam problemas de abastecimento para a sua população. Conseguia fazer satélites, mas não conseguia sequer fazer um carro moderno, uma televisão de qualidade.
basicamente os soviéticos eles ignoraram esse mercado. Na realidade não tinha nem mercado, né? Tudo na União Soviética era através do planejamento econômico dos famosos planos quinquenais. Então, entretanto, né, os soviéticos começam a apresentar vários problemas, né? Falta de participação do povo nas decisões governamentais, falta de liberdade de pensamento e de expressão, lógico, né? Onde se desenvolveu esses ideais aí, resultou basicamente de forma gradativa em um fechamento para a população. Formação de um grupo político altamente privilegiado, e aí, esse grupo político privilegiado, me digam aí, se não tinha classe social, claro que tinha classe, né? Geralmente era só uma propaganda de dizer que não existia classe social na União Soviética. É claro que existia. Quem fazia parte do governo era um grupo privilegiado. Tá aí você vê aí um político, provavelmente, né? Um político com o seu guarda-costas e o povo aí pedindo esmola, morrendo de fome. Então a nova ordem mundial, né? Ela vai dar outro salto, né? Com a queda do Muro de Berlim em 89. É o fim da Guerra Fria, fim do mundo bipolar e inicia um novo mundo, né, conduzido pelos americanos inicialmente. Né. Tá aí então o momento, né, em que a população ela sobe no muro, destrói parte desse muro. Então o Muro de Berlim não apenas separava uma cidade e um povo, ele simbolizava, né, o mundo dividido pelos sistemas capitalista e socialista. Sua destruição, inicia pelo povo de Berlim na noite de 9 de novembro de 89. Pôs abaixo, né, não apenas o muro material, mais do que isso, rompeu com o significativo símbolo da Guerra Fria, a bipolaridade. Você tem aí então essa simbologia, né, que existia no muro, foi posta abaixo. E aí então, aquela imagem que eu apresentei para vocês, ela deixa de existir, certo? Todo o contexto, né, desses mundos socialistas e capitalistas mudou, né? Ficou assim, países pobres, países ricos, né? A divisão sul e norte, basicamente, que ganhou novos contextos, né, com a dinâmica de alguns países, mesmo sendo periféricos, mas que apresentaram economias dinâmicas. Foi o caso da China, do Brasil, da Argentina, do México, né, que são países em desenvolvimento, passam uma consolidação, né, de sua economia, uma certa confiabilidade. Bom, pessoal, aqui alguns charges, né, crítica a essa divisão, sempre mostrando esse privilégio dos países, né, que estão ali no hemisfério norte, relacionados principalmente à Europa e Estados Unidos. Então, os Estados Unidos agora, né, dividem o poder com economias em ascensão. Você tem aí a União Europeia, o Japão, né, a China também, com certeza. Né? Então nós temos uma multipolaridade. Né? Não é só uma unipolaridade. Os americanos, como grande potência militar do mundo, é de certa forma unipolar, mas recentemente nós vemos o crescimento das tensões entre americanos e principalmente chineses, que entram nesse contexto. Né?
que entra nesse contexto. A nova ordem, ela é multipolar, né? Vários polos, 3 grandes blocos. Tá? E os americanos, durante os anos 90, tem outro fator que a gente tem que enfatizar, que durante os anos 90, os americanos eles estabeleceram uma política cada vez mais forte de intervencionismo, aproveitando-se, né, daquele momento de hegemonia, principalmente militar. Ele passou a fazer a partir dos anos 90, né, principalmente, adotar uma política externa de intervenção militar em vários países, ampliando sua influência e consolidando-se como potência hegemônica mundial. Essa postura dos americanos foi interpretada como unilateral, muito chamada de forma unilateral, ou seja, uma decisão em que os americanos decidem só, não se consulta, né, de forma respeitosa, né, os outros países, principalmente o Conselho da ONU. Então, porque justamente ela é conduzida apenas pelos interesses americanos, desconsiderando justamente o posicionamento de outras nações. E isso levou a um crescimento de tensões, principalmente na região do Oriente Médio, onde os americanos sempre interviram fortemente, principalmente pela disputa pelos recursos de petróleo. Né? E aí, os anos 2000, início dos anos 2000, aumentaram a diversas partes do mundo, né, a oposição aos americanos de forma armada. No entanto, não tinha como fazer frente aos americanos com um exército organizado. E aí grupos radicais liderados naquela região, principalmente do Oriente Médio, né, começaram a financiar atentados nos Estados Unidos, principalmente, mas também outros atentados na Europa. Né? E o mais famoso deles foi o atentado das Torres Gêmeas, né, abrindo aí espaço para a política de intervenção do governo Bush, né, foi conhecida até como a doutrina Bush, de intervenção em vários países, justificado pelo combate ao terrorismo. Tudo isso, né, levou, por exemplo, à intervenção no Afeganistão, no Iraque, certo? E também na país ali na Síria, certo? Então tudo isso tem provocado uma grande instabilidade. O que se ficou contextualizado, né, é que os Estados Unidos, como grande potência mundial, ainda é a grande potência no aspecto bélico e cultural também, né? Mas já começa a iniciar um novo movimento aí de contestação aos americanos. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.